Olá pessoal, bem, estamos chegando ao final desse breve estudo a respeito de uma necessidade que a igreja cristã tem de ter reavivamento, reforma ou restauração. Bem, antes de prosseguir, eu quero fazer dois convites a você. Primeiro, que você assista 2 vídeos anteriores sobre este assunto. E segundo, peço carinhosamente para você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tema sob essa ótica, sob esta visão que nós iremos passar para vocês. Bem, ao chegarmos ao final desse pequeno estudo a respeito desse assunto, nós já chegamos à conclusão que reavivamento, isso não será possível à igreja cristã. A igreja cristã, do jeito que se encontra hoje, ela não pode nem sequer almejar reavivamento. A igreja, com suas intrigas, com seus desejos de poder, com suas crises de ciúme, com a sua fogueira de vaidades acesa, ela não tem condições de experimentar reavivamento. Por isso ela precisa ser restaurada. E você me pergunta, o que é restauração? O que é restaurar? Restaurar o quê? Bem, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero fazer uma perguntinha sobre reavivamento. O que afinal tem sido feito por ele? É triste dizer, e talvez algumas pessoas até me joguem pedras, mas o que a liderança cristã tem feito com o objetivo de experimentar assim do fundo do coração um reavivamento? E por que eu me refiro à liderança? Porque é dela que deve proceder atitudes que influenciem a igreja, a congregação, com relação a um reavivamento. Mas eu vou dizer a vocês, é necessária uma boa dose de humildade para que a liderança reconheça que é dela que devem partir iniciativas no sentido de promover esse reavivamento. Mas como eu já disse, esse reavivamento que a igreja diz ter necessidade, na verdade ele não ocorrerá, porque a igreja precisa ser restaurada. A igreja necessita de restauração. A Bíblia não fala de reavivamento, a Bíblia não fala de reforma, mas fala sim de restauração. Olha só o que eu encontrei aqui no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, verso 21. Restaura-nos a ti, Senhor, e seremos restaurados. Restaura os nossos dias como antigamente. Ou seja, quando aqueles que hoje têm aí de 40, 50 anos de vida cristã aí na sua denominação, na sua igreja, olham para esses anos atrás, a grande maioria sente saudades de como era a igreja. Essa igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa de restauração. E eu quero então contar para vocês a história do rei Josias. Uma história usada para falar de reavivamento, mas que na verdade trata de restauração. Está lá no capítulo 34 e 35 de 2 Crônicas, e você pode ler com calma aí onde você está. A Bíblia começa dizendo, lá em 2 Crônicas, que Josias fez o que era reto ao Senhor. O que ele fez? Ele restaurou o culto a Deus, eliminou a idolatria que tinha se espalhado por Judá e ordenou a restauração do templo, porque o templo estava contaminado pelas abominações que se cometiam ali no templo. E enquanto fazia essa restauração no templo, Ilquias, o sumo sacerdote, tendo encontrado o livro da lei, ele disse para Safã, o seu secretário, possivelmente, achei o livro da lei. Safã e Ilquias levaram o livro da lei ao rei Josias. E o que o rei Josias fez?
ele rasgou as suas vestes. O que isto significou? Significou aquilo que eu falei no início, que a liderança precisa experimentar uma boa dose de humildade. Josias sentiu uma angústia, sentiu uma indignação e humildemente se arrependeu diante do Senhor, num ato de realmente extrema humildade diante de Deus. E em consequência disso, de o livro da lei ter sido encontrado, Josias restaurou toda a atividade espiritual de Judá. Bem, ao passo que a liderança da igreja cristã hoje pensa e faz tudo o que se relaciona à sua igreja, à sua congregação, de forma, vamos dizer assim, moderna, na tentativa de atrair as pessoas ao templo, Deus pensa exatamente o contrário. Vejam só o que disse o homem que orava, A.M. Bones. O que a igreja necessita hoje não é de mais e melhores mecanismos, novas estruturas organizacionais. A igreja não precisa de uma maior quantidade de métodos modernos. Vejam, quando a igreja passa a se concentrar num sem número de atividades e programações, no grupo vocal que virá se apresentar para abrilhantar a mensagem do pregador. Aliás, pregadores que muitas vezes pregam mais sobre autoajuda do que sobre o livro da lei, sobre a Bíblia. O que eu posso dizer é que, na verdade, a pregação da palavra, em sua essência, acaba ficando, na verdade, em segundo plano. O livro da lei, minha gente, está perdido entre os escombros da vida religiosa de muitas denominações. E de modo semelhante ao tempo do rei Josias, o livro da lei precisa ser encontrada. A Bíblia precisa voltar aos púlpitos. Se ela não for encontrada, poderá haver aquilo que dê a impressão que a igreja está passando por um reavivamento, mas isso se dissipará em poucos dias, como a neblina de uma manhã, e não haverá restauração, mas apenas o quê? Emoções. O inflamar de emoções. Por quê? O livro da lei, a palavra de Deus, a Bíblia, precisa voltar aos púlpitos. Alguém afirmou que a igreja cristã, na tentativa de evangelizar o mundo, tem sido secularizada por ela. Por quê? Os líderes precisam dizer à sua igreja, como disse Ilquias a Safã: achei o livro da lei. A igreja precisa, na verdade, voltar às suas origens. E eu leio para vocês o que está no livro de Jeremias, no capítulo 6 e no verso 16. Diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. A igreja precisa retroceder no mínimo 2000 anos. A igreja precisa restaurar o livro da lei. A Bíblia, a palavra de Deus precisa ser restaurada, sem se falar apenas, como muitos fazem, e pregam sobre temas de autoajuda. O culto a Deus precisa ser restaurado. Nas congregações, o espaço para a exposição da palavra de Deus tem sido cada vez menor. Quase não há mais tempo para a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser restaurada. A modernidade tirou o tempo dedicado a Deus e a sua palavra. E em muitos aspectos, a modernidade tem sido como que um cupim a carcomer a vida espiritual da igreja. Gente, eu poderia falar mais. Poderia falar sobre a obra de Neemias, que não foi uma obra de reavivamento, foi uma obra de restauração. Mas eu quero dizer aqui, quero me dirigir aqui aos pregadores:
não preguem mais sobre reavivamento. Do jeito que a igreja está hoje, não haverá reavivamento. Mas ponham mãos à obra para restaurar a igreja às suas veredas antigas. Isto sim é extremamente bíblico. O rei Josias, ele não modernizou, mas ele voltou ao livro da lei e Israel prosperou.